E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente. Não vai ser um vídeo gameplay, vai ser um vídeo falando o que rolou no COD Champs, que aconteceu nesse fim de semana do dia 27 ao dia 29. O COD Champs é o grande campeonato mundial que tem de COD que rola todo ano, e dessa vez foi no... não foi em Nevada como foi no passado em Las Vegas, dessa vez foi em Los Angeles, na Califórnia, e foram 3 dias de muitas partidas boas, outras nem tanto. No primeiro dia foi a parte de grupos, no segundo dia foi a parte eliminatória, os mata-matas, e no terceiro dia foi só o triangular final, digamos assim. E nesse COD Champs tivemos a participação de um time brasileiro, o SSOF, não sei o que eles querem dizer com isso. E eles acabaram indo meio mal, caíram numa chave que não era tão fácil, porque os times brasileiros não têm competições que ajudem a treinar. E essa falta de competições acaba refletindo a quantidade de times dividida por região. São 14 times dos Estados Unidos, América do Norte, engloba também o México e o Canadá, mas basicamente os Estados Unidos. São outros 14 times que são da Europa, que dão um total de 28, dos 32 que vão. Os outros 4 são um no Brasil, que faz uma competição na América do Sul, foi o do Brasil, e um não, são 3 da Oceania, o que deixa meio monopolizado o COD Champs entre Estados Unidos e Europa, mais para os Estados Unidos mesmo. E os 32 times são divididos em 8 grupos. No grupo A a gente tem o Optic Game, que foi campeão das qualificatórias americanas, e já veio ganhando os 2 últimos campeonatos assim, maiores que tem nos Estados Unidos, e com uma certa facilidade só na classificatória, que sofreu um pouco na final, e como era de se esperar, passou fazendo 3-0, perdeu só uma rodada das partidas que ele jogou, e caiu até numa chave fácil. Os outros times não têm tanta expressão assim no mundo do COD. No grupo B tivemos Prophecy e Denial Sports se classificando, eram os dois maiores concorrentes mesmo. O Denial acabou jogando a final da divisão americana, da classificatória norte-americana, contra o Optic Game e perdeu. E o Prophecy é um dos times que sempre chega no top 5 assim, das divisões norte-americanas. No grupo C temos o FaZe Red, que é a principal linha do FaZe, que tem duas, o FaZe Red e o FaZe Black, e o Automatic Reload, que são os dois times que jogam pela divisão norte-americana. E eu esperava mais dos times, os europeus, os dois times do FaBe, que são times alemães, mas não foram bem. E eu não vi a partida entre o FaZe Red e o Automatic Reload, mas falaram nas transmissões que foi uma partida muito boa. Se vocês puderem assistir, assistam, que foi sensacional. E no grupo dos brasileiros, teve o Optic Nation, que é a segunda linha do Optic Gaming. É um time muito bom, que ganhou, também que nem o Optic Gaming, ganhou as 3 partidas, perdeu só uma rodada. E era um grupo bem diversificado, porque tinha um time dos Estados Unidos, um da Espanha, que é o Gamers 2, um da Oceania, que acho que foi da Nova Zelândia, que é o Exile, e o time do Brasileiros. E uma pena que a gente não conseguiu se classificar, foram só 3 derrotas nas 3 partidas que eles jogaram, e acabaram ganhando só 2 rodadas dessas partidas. Eu achei que foi muito pouco para o time brasileiro, mas a gente não tem como comparar com ninguém, até os campeonatos para classificar para o COD Champions são muito fracos, são 8 times só. Aí acaba nem tendo como você treinar para conseguir um resultado melhor. Mas fazer o que, né? Quem sabe até ano que vem a gente consiga ter um time mais forte, mais bem preparado para ir para o COD Champs e pelo menos classificar para a segunda parte ou algo assim. No grupo E temos o Team Envy, que é um dos grandes times também, e o Mind Freak, que foi o campeão das classificatórias da Oceania. E incrivelmente, nas classificatórias da Oceania, todos os jogadores dominaram as estatísticas, tanto de kills, de KD. Eles dominaram, os 4 jogadores do time dominaram o top 4 da maioria das estatísticas. Isso acabou refletindo também no grupo. Os dois passaram. O Envy ganhou todas as rodadas que eles jogaram. E é incrível porque eles acabaram indo pro COD Champs, se eu não me engano, sem ter ganhado uma partida de Search and Destroy no Advanced Warfare. Para um time grande como o Envy é muito estranho não ter ganhado nenhuma partida de Search and Destroy, mas ganharam lá, isso que importa, né? No grupo F temos o Team Revenge, que é um norte-americano,
e o Aware Gaming, que é um europeu. O Aware também tem um dos jogadores, eu tenho certeza que já participou de competições na América do Norte, o Swanee, mas eu tenho quase certeza que os outros também já participaram em competições norte-americanas. Então, são dois times que são bastante fortes. O Team Revenge é um time que tem bastante diferença de idade. Tem uns jogadores muito novos, tanto que um dos jogadores entrou em janeiro no time, e tem jogadores que estão há 4, 5 anos nessas competições de COD. COD e Halo normalmente eles jogam. No grupo G temos o FaZe Black, que é a segunda linha da FaZe. O Below Zero, que é um time norte-americano que não tem tanta expressão assim. Não é um time que normalmente fica entre os top 20, assim. Acaba ficando por ali, top 20, um pouquinho mais. E o TCM Gaming foi a grande decepção desse campeonato. Ele foi o vice-campeão da classificatória da Europa e acabou não se classificando, perdeu 2 partidas. E foi um dos times que todo mundo esperava mais, que acabou não cumprindo as expectativas. Mas ano que vem tem mais para eles também. E no último grupo, o grupo H, temos o grupo da morte. O Team Caliber, que é um dos grandes times não, um dos maiores times do, dos norte-americanos, mas normalmente ele cai no top 5 ali. O Strictly Business, que é um dos outros times que também briga para ficar ali no top 5. E o Epsilon Sports, que foi o campeão das divisões europeias. Diferentemente do TCM, o Epsilon não decepcionou. Foi uma pena eles terem saído. Jogaram muito bem as partidas. Então você vê que não só os times têm que ir bem para o campeonato, mas eles têm que ter uma performance muito boa. E de vez em quando tem que contar com um pouco de sorte nos mapas. E uma coisa que eu vi, pelo menos no Epsilon, é que um cara, o Tommy, é o capitão do time, ele tem uma frieza. Que normalmente os times, quando um jogador vê o outro, mesmo que o outro esteja de costas, já sai atirando. E ele fala, não, tem gente aqui, se vier mais um atrás, aí sim ele começa a matar, ele pega os dois. E foi uma pena eles não terem se classificado, eu queria ver eles no mata-mata, mas não deu. É uma pena. Eu acho que esse também foi o grupo mais aguardado depois do sorteio, porque esses 3 times são muito bons. Como eu falei, os 2 primeiros brigam pelo top 5 nos Estados Unidos, e o Epsilon Games foi o campeão da Europa, e nenhuma partida desse grupo decepcionou. Então, foram todas partidas emocionantes, tirando contra o Integral Nation, mas foram partidas muito boas. E se você tiver o tempo de ver também, tente ver essas partidas desse grupo, foram muito boas mesmo. Tanto que eu acho que das partidas que tiveram, que são 6 partidas, 3 das partidas foram transmitidas pela transmissão lá do MRG TV, que foi o site de stream que fez toda a parte de stream do COD Champs. E é muito difícil ter essa quantidade de partidas sendo transmitidas no mesmo grupo. E se puder, veja, foi muito legal todas as partidas. E no segundo dia começaram as transmissões do mata-mata. Foram toda a parte de mata-mata até, acho que é menos 3 partidas do final. Foram feitas todas no mesmo dia, que nem a parte de grupos. E o dia começou muito bem. Eu acho que foi a melhor partida do dia, assim, da primeira rodada. Foi o Strictly Business com o FaZe Black ganhando de 3-2 pro Strictly Business. Foi uma série sensacional e foi a primeira partida do dia, deixando todo mundo animado com o resto do dia. E logo em seguida veio o time que todo mundo esperava, que todo mundo dava como o time a ser batido, que é a partida do Optic Gaming. E Denial conseguiu fechar todas as investidas de Optic Gaming. Essa partida foi um verdadeiro massacre. No time do Optic, só o Green Six conseguiu jogar todas as partidas bem. E em todas as outras partidas, ou um outro jogador do Optic jogava bem, ou nenhum deles jogava bem. E com certeza isso foi uma imposição que o Denial colocou. Colocaram muita pressão, mas pressão no momento certo, porque o time do Optic é muito bom quando você tem trocações muito rápidas de kill. É um time que consegue trocar muito bem as kills entre os times. E o Denial conseguiu parar essa trocação
tão intensa deles e imprimiu o próprio ritmo. Foi um ritmo acelerado, mas foi um ritmo muito bem pensado. Outra partida muito boa da rodada dos vencedores, da chave dos vencedores, foi o Mind Freak contra o Team Revenge. Foi uma partida muito boa, foi até a quinta rodada, e também foi uma partida que eu gostei bastante. Eu não consegui ver, eu fiquei na tela do computador essa partida, e na tela do Xbox eu fiquei com a partida do Denial contra o Optic Game, mas as duas partidas foram muito boas. E quem perdeu não está fora ainda, eles chamam de chave dos perdedores. Quem perde vai para essa chave de perdedores, acaba jogando mais partidas, mas ainda não sai do campeonato. Se você estiver na dos perdedores e perder de novo, aí sim você sai do campeonato. E conforme os times que perderam a primeira rodada da chave dos vencedores foram para a chave dos perdedores e acabaram fazendo esses confrontos. E neles a gente só teve uma anomalia, digamos assim, que foi o FaZe Black perdendo para o Orbit. O FaZe Black foi um time que foi feito em cima da hora para o COD Champs. Pegaram alguns jogadores e juntaram, mas é um time muito forte, é um time muito experiente, que já vem jogando nessas ligas de COD há uns 3, 4 anos pelo menos. Teve jogadores que já passou pelo Optic, pelo Envy, e era um lineup que não tinha tanta química entre eles, mas era um lineup muito forte e acabaram perdendo para o Orbit, que não é um time de grande expressão. Na segunda rodada da chave dos vencedores, foi a rodada que rolou a maior humilhação de todas. TK perdeu de 3-0 para o Denial. O FaZe Red, que é o cotado para ser o top 3 do campeonato, perdeu de 3-0 para o Revenge. O Prophecy, que é um time forte também, ganhou do Circle Business, só que 3-0, mas não refletiu o que a partida foi. As 3 rodadas foram muito apertadas. E nessa hora criou a onda do Automatic Reload, que é um time que não tem tanta expressão, um time pequeno, e eles estavam com muita energia, conseguiram fazer ótimas partidas, e eles estavam avançando muito bem no campeonato. E na segunda rodada da chave dos perdedores, o Optic Game passou com facilidade sobre o Circle Business, e o FaZe Red passou com certa facilidade, fazendo 3-0 no Team Envy. As rodadas não foram tão fáceis assim, mas eles passaram com certa tranquilidade. E vale ressaltar o Mind Freak ganhando de 3-1 do Aware. O Mind Freak foi o campeão da Oceania, e eles dominaram as estatísticas da Oceania, como eu falei, e eles passaram fácil pelo Aware. Eles perderam uma partida que fizeram algumas cagadas, mas passaram, isso que importa. Na terceira rodada dos vencedores, Denial aplicou um 3-1 maravilhoso sobre o Automatic Reload. E a outra partida, o Team Revenge fez 3-1 também no Prophecy, e essa partida foi muito boa. O Prophecy é um time muito bom em Search and Destroy, e não conseguiu parar o Team Revenge. Se vocês tiverem tempo também, dê uma conferida nessa partida, ela foi muito boa. E na terceira rodada da chave dos perdedores, o Optic Game saiu do campeonato contra o FaZe Red. Então eram as duas equipes que eram cotadas para ser o campeão e vice-campeão, sendo o Optic sendo o campeão do COD Champs, que eles vinham dominando a divisão dos Estados Unidos, a divisão norte-americana, e o FaZe Red foi um dos poucos times que conseguiu algumas partidas boas contra o Optic Game, e estavam esperando os dois acabarem matando todo mundo, e no começo da chave do mata-mata, eles acabaram perdendo, e todo mundo, eles, o Envy, e tornou a chave dos perdedores a chave da morte. Porque todos os times grandes estavam na chave dos perdedores. Não todos os times grandes, mas os 3 principais que colocaram para vencer o COD Champs estavam na chave dos perdedores. E ali era um risco só para cada um. E na quarta rodada da chave dos perdedores, FaZe Red acabou de vez com a energia que tinha no Automatic Reload, fazendo um 3-0 muito expressivo para o FaZe Red. E o Prophecy ganhou muito fácil a partida contra o Mind Freak. A partida do Prophecy foi uma partida que eles controlaram muito bem o ritmo das rodadas, e
o Mind Freak é um time que não tem essa capacidade de ir num ritmo mais baixo do que eles estão jogando, eles conseguirem manter o nível. Eu até me surpreendi pela facilidade que o Prophecy fez essa vitória em cima do Mind Freak. E a última partida que aconteceu no segundo dia foi a final da chave dos perdedores. Phase Red aplicou 3-0 no Prophecy, também com uma facilidade muito grande. Não foi uma partida tão boa, mas se você puder ver, veja, foi uma partida legal. E no último dia tivemos a final da chave dos vencedores. Denial fez 3-2 em cima do Team Revenge e foi uma das melhores partidas que eu vi na minha vida. O Team Revenge acabou caindo para jogar contra o Phase Red e ganhou. Foi outra partida muito boa. Quem pegar o último dia para ver, vão ver 3 partidas muito boas. E foi de novo para jogar de novo contra o Denial e perdeu de novo por 3-2. Foram partidas que os times trocaram, parecia boxe quando ninguém tem mais força para levantar o braço. Só trocação, ninguém se defende, só bate, bate, bate. Foram partidas da mesma velocidade do COD AW, com um ritmo muito frenético, principalmente nas partidas de Uplink e Capture the Flag foram muito boas. E o Denial mostrou que eles treinaram no momento certo, treinaram para os eventos certos. Na classificatória norte-americana para o COD Champs, eles perderam na final para o Optic Gaming e mesmo perdendo foram atrás do prejuízo, treinaram bastante e depois pegaram o Optic Gaming de novo na primeira rodada da fase de mata-mata e ganharam com uma tremenda facilidade do Optic Gaming, que era o time a ser batido, era o time favorito. Todo mundo dava eles como favorito, até pela grande facilidade com que eles batiam os outros times, e na maioria dos modos. E o Team Revenge tem uma mistura de jogadores novos e jogadores velhos. Como eu disse, tem um jogador, é o Aqua, ele não tem medo também de deixar passar 2 jogadores na frente dele para atirar por trás. Ele tem essa característica de não sair atirando logo de cara, dar um tempo, avisar todo mundo o que está acontecendo e depois sim ir para cima. E ele é o jogador mais novo que estava nesse COD Champs. É incrível. Ele tinha acho que 17, 18 anos. É incrível como uma criança da cidade já consegue raciocinar como poucos jogadores. Tanto que uma coisa que elogiaram ele bastante é que ele conseguia pegar double kills e triple kills muito facilmente. Óbvio, quando você pega 2, 3 por trás é muito mais fácil, né? Mas isso é mérito dele. Ele que tem essa característica de deixar as coisas acontecerem, não se adiantar nas ações. E são poucos jogadores assim. Outro que eu vi é o Tommy do Epsilon Games, Epsilon Esports. Mas é isso aí, galera. Parabéns ao Denial. Eles fizeram o que tinham que fazer, treinaram na hora certa, que eu acho que é o que mais importante. Você se esforça para ter alguma coisa e você consegue chegar no que você quer, que é o mais importante. E tem que ficar de olho nesse Team Revenge. Foi um time que são jogadores, uns novos, uns velhos, mas que fizeram uma mistura muito boa. E eu espero que eles voltem ano que vem pro Quad Champs do mesmo jeito, com a mesma energia, com a mesma confiança. E eu vou ficando por aqui, galera. Eu queria ter feito um resumo menor, agora estão quase 19 minutos de vídeo. Eu queria ter feito um resumo menor, porque muita gente não tem tanto tempo para ver o vídeo. Mas foram partidas muito boas, se você conseguiu ver o vídeo inteiro, eu agradeço. E vejam as partidas que eu falei, se você quiser, tiver tempo e puder, sim, vejam todas as partidas. A maioria das partidas foram partidas boas, principalmente do segundo dia em diante, que é onde começam as melhores partidas, você começa a ter os times bons se enfrentando. Mas eu vou ficando por aqui, antes que dê 20 minutos de vídeo. Até a próxima, galera.